palavra de Deus, ela é como uma faca afiada de dois gumes. E ela tem esse poder de separar até os nossos pensamentos, juntas e medulas. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai libertar você de tudo aquilo que você quer ser livre. Então, vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos pedir a direção de Deus. Ó Espírito Santo, o Senhor é quem nos guia. O Senhor é o autor desta palavra e eu peço que o Senhor esteja presente para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia se perdido. Essa passagem, de Zaqueu é muito forte. Tem várias coisas aqui importantes, aquela cidade Jericó não é a mesma que foi destruída, é outra. E essa cidade, ela abrigava, na sua grande maioria, aqueles que serviam no templo. Então, se Jesus ele era considerado como um profeta, um homem de Deus, ele poderia se hospedar, pedindo para algum deles, em qualquer uma daquelas casas. Mas ele preferiu se hospedar na casa de Zaqueu. Você viu aquele trecho em que fala, mas como pode? Ele vai se hospedar na casa de um pecador, Veja se Jesus ficava preocupado com o que iam pensar dele, porque ele estava indo dormir na casa de um pecador. Ele nem se preocupava com o que diziam, deixavam de dizer. Hoje, nos nossos dias, todo mundo tem boca, Pela internet, todo mundo pode falar, todo mundo quer dar a sua opinião. Naquele tempo não era diferente. Todos julgavam Jesus por isso, mas ele não veio ali para salvar quem estava considerado salvo. Ele veio para salvar o que estava considerado perdido. Acredito que seja assim, exatamente dessa forma que Zaqueu se considerava. Ele se considerava perdido. Ele talvez, ele só queria ver o mestre. Dentro dele, ele não se achava digno de receber o Salvador na casa dele, Quem diria? Então ele subiu para ver, mas dentro dele ele tinha um desejo: eu quero conhecer esse homem. Eu quero ter uma oportunidade de mudar quem eu sou. E aí o Senhor Jesus, que vê o interior, viu ele lá no alto daquela árvore, do sicômoro, mandou que ele descesse e falou: eu vou para tua casa hoje. A alegria para ele foi tão grande, o encontro que ele teve com Jesus foi tão glorioso que ele resolveu mudar. Jesus não falou, Jesus não ficou pregando, só a presença de Jesus ali na mesa com ele fez ele então decidir devolver o que ele tinha roubado, ajudar os pobres, e certamente Deus o honrou sobremaneira. Aquele homem que era odiado por todos, agora iria bater na porta de muita gente devolvendo dinheiro. Iam pensar que ele estava maluco, mas não. Assim a pessoa, quando ela se converte, quando ela ouve a voz de Jesus. Essa pessoa, quando ela ouve a voz do Senhor Jesus, ninguém precisa estar atrás dela dizendo: olha, você tem que ir para a igreja hoje. Olha, você precisa buscar Jesus hoje. Olha, você faltou tal dia, você tem que voltar. Não, pelo contrário. A pessoa que ouviu a voz do Senhor Jesus, é tão forte essa voz, que ela abandona tudo. Ela não quer saber de absolutamente nada.
porque ela quer servir o Senhor Jesus. Essa voz transforma-nos. Pega o vil, o pior pecador deste mundo e transforma ele, faz essa pessoa ter o caráter, ter a mente, os olhos, ouvidos do próprio Deus. E aí, continuando, ele fala assim no 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Diz, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociado. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Porque ele estava, na verdade, contando a história dele, né? O Senhor Jesus iria prestar e vai prestar conta com todos os seus servos. Todos somos servos. Todos os que seguem o Senhor Jesus têm esse desejo de servir ao seu Senhor. E ele nos colocou nesse mundo, nos chamou, nos escolheu. Como no tempo de Israel, havia muitas nações naquele tempo. Mas o Senhor Jesus quis escolher uma nação para ele, para que essa nação viesse servi-lo, viesse demonstrar e ele pudesse, através daquela nação, se manifestar ao mundo. Então hoje não é diferente. Deus escolheu pessoas para que através destas pessoas ele possa se manifestar. E essas pessoas, elas têm que servir ao Senhor com espírito de servo. Elas vão multiplicar. Essas pessoas que são servos, elas vão ganhar o seu galardão, não aqui na terra, mas lá no céu. Mas o Senhor Jesus aqui falava nessa parábola dele mesmo, que ele estava não sendo aceito pela própria nação dele. Então ele estava indo para ser encaminhado para a morte. Aí no 29 diz, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltai? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister.
e trouxeram a Jesus. E lançando sobre o jumentinho suas vestes, puseram Jesus em cima. Veja que os donos do jumentinho não se opuseram a levar para o Senhor. Perguntou, né? Porque aquele jumentinho nunca havia sido montado. Então o Senhor Jesus seria o primeiro. Eu vejo como dízimo, né? E aqueles homens, aquelas pessoas daquela casa, não se opuseram, porque era para Deus, com certeza. Deus usou aquele casal, usou aquele jumentinho daquele casal para que pudesse servir ao Senhor. Por isso que tudo serve aos propósitos de Deus. E indo, no 36, e indo ele, estendiam no caminho suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se e começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia, chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Naquele momento, o Senhor Jesus viu o que iria acontecer com a cidade de Jerusalém. Ele era o próprio rei, entrando na cidade, e todos ali aguardavam a vinda do Messias. O Messias entrando, mas ninguém soube identificá-lo como Messias, porque não viam ele como Messias, esperavam outro Messias. Um Messias que até hoje não veio. Infelizmente, essa é a realidade. Tem pessoas que elas criam uma imagem de Deus e elas estão à espera desse Deus na vida delas que nunca vai chegar. Deus, ele não chega com aparência exterior, né? Com vista para o exterior. Ele quer chegar na vida de uma pessoa transformando o interior dela. O Bispo Macedo diz no comentário o seguinte: o choro do Senhor Jesus mostrava um forte pesar sobre a nação de Israel. Chorar representa a mais profunda expressão de lamento do ser humano. A palavra choro diz respeito não apenas a lágrimas, mas também à dor e ao grito da alma. Vestido com a natureza humana, o Salvador chorou porque viu o que ninguém via, a futura destruição de Jerusalém e de seus habitantes, apesar de todo o seu sacrifício para evitar tamanha calamidade. Por isso que no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos, foi totalmente destruída. Todos os seus habitantes, na sua grande maioria, é claro, foram levados como prisioneiros de guerra, né, escravos. Então, Jerusalém ficou desabitada. Por isso que depois veio os muçulmanos, veio aquele povo árabe e invadiu a cidade, né, tomou posse dela, construiu o que hoje nós sabemos o que está lá, mas o templo nunca mais pôde ser erguido. A única coisa que sobrou daquela cidade foi o Muro da Lamentação, que era o muro que sustentava o pátio do templo. Somente isso, mais nada sobrou. Mas esse templo ainda há de ser reconstruído. Por isso, quando for o dia, a hora, o momento dessa reconstrução, você pode ter certeza. O Senhor Jesus está mais do que às portas. No 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e tu derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Então,
O Senhor Jesus entrou, expulsou aqueles cambistas, né? Eles faziam a troca do dinheiro do templo, né? Havia uma moeda do templo que era a moeda, a oferta que era levada até lá. Era uma oferta já preparada. Então, minha amiga, meu amigo, você pode imaginar tudo que Deus quer fazer para você, transformar a sua vida, mudar o seu comportamento. Deus quer transformar toda a sua vida. Por isso, convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida, esteja disposto a mudar, né? Que não adianta convidar Jesus para entrar na nossa vida se não estamos dispostos a nos entregar completamente para Ele. Bom, nós terminamos essa meditação de Lucas, capítulo 19, por aqui. Amanhã temos mais, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.